Nós temos então uma Ilíada e uma Odisseia que coloca em face do mundo vários deuses. Nós temos uma Bíblia judaica, que depois vem a ser o judaico-cristão, mas se pegar o Pentateuco que eu estava falando, Levítico, Deuteronômio, Números e os dois livros que eu acho interessante de se ler, que é o Êxodo e o Gênesis, ali do Pentateuco, nós temos os muçulmanos que se amparam nessa escritura, nós temos os judeus, nós temos os cristãos depois. Mas tudo isso é uma forma de postular a moral para que haja ordem, que hoje nós, depois vocês vão ver com Nietzsche, né? Nós trabalhamos mediante a lei, nós temos uma formação ali já de uma ideia social, porque adentra até economicamente o homem ali, e nós temos a geração, além disso também, de vários. Uma coisa que no Oriente é muito menor é essa questão preconceituosa que se estipula com a questão bíblica aqui, né? A questão do Antigo Testamento. Porque, assim, é muito preconceito que é trazido em se relacionar o bem e o mal com atitudes humanas, né? Então, Deus deu a lei. A partir deles, a gente pensa que Deus deu a lei. E na verdade, o Oriente, no Tao Te Ching, por exemplo, vocês vão perceber que não há essa ideia cruel entre bem e mal. Na verdade, o Yin Yang mostra aquelas duas bolas lá, aquela bola com as duas partes que gira lá, né? O Yin Yang, então, a gente vai perceber que existe ali um amálgama entre as forças. Então, às vezes, é necessário um pouquinho mais de frio num momento de muito calor, como um pouquinho mais de calor num momento muito frio. Então, não é que existe o frio extremo e o calor extremo, existe uma linha ali em que o frio e o calor vão brincando, vão dançando. E aí a gente chega num período em que a filosofia se estabelece, com Tales de Mileto dizendo que o princípio de tudo é água, que é a formulação que modifica a história da humanidade, no sentido filosófico. Nós temos Sócrates dividindo eras filosóficas, quer dizer, a era mítica e filosófica, e adentrando o mundo, como se diz, no mundo da razão, adentrando a ideia, o pensamento, a lógica no mundo, e o Platão discorrendo, criando diálogos, tomando a maiêutica, criando esses diálogos para fazer demonstração dessa ideia filosófica, trazendo conceitos, buscando a verdade que existe lá no mundo das ideias, que está separado de nós porque está num patamar que se fosse a ideia, o mundo da ideia, que se existe, por exemplo, essencialmente dentro de nós, dentro das coisas, mas é um mundo a se buscar, é o mundo do correto, do certo, da moral, da verdade, da justiça, da bondade, do amor de Deus, que tudo isso tem o mesmo sentido, né? E aí nós temos, pessoal, então, no século, um ser que divide as eras entre cristianismo e antiguidade ali, né? Digamos, sei lá como é que posso dizer isso. Mas o cristianismo, então, Jesus nasce, e a gente não tem essas datas que a gente estipula, não são datas certas em si. Jesus nasce, assim, desconfia-se que Jesus não tenha vindo ao mundo, que seja mentira. Eu já diria, eu vou tentar explicar aqui, por que eu acho que ele sim existiu. Mas em nenhum momento aqui, como eu estou olhando para a escritura como uma literatura, em nenhum momento aqui eu quero dizer que Jesus é o Filho de Deus, digamos, que é um Deus na Terra. Eu vou, se eu não estou falando que não é,
Eu estou falando que eu vou colocar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês como que essa figura histórica deve ter existido, né? Então nós temos uma divergência bastante grande entre o Antigo Testamento e o Novo. Porque quando o cristianismo nasce na figura de Jesus, eu não estou falando na figura de Pedro, na figura de Paulo de Tarso, estou falando na figura de Jesus. Quando o cristianismo nasce, ele vem corromper com a lei anterior, com as regras. Então ele vem aceitar melhor o ser humano da forma como ele é. Pelo que eu possa compreender, ele vem aceitar de uma forma mais leve o ser humano, né? Tentando dar autonomia. A primeira coisa que eu posso dizer é que se antes no socratismo, naquele período da filosofia e no tempo mítico, nós temos o nosso destino guiado por deuses, e esse destino não é corrompível pelos homens, eu não consigo mudar esse destino. Então, se eu olhar Aquiles já sabe, já está escrito que Aquiles vai morrer, e ele vai morrer. Não adianta o que for fazer, não vai melhorar isso. Mas aí quando Jesus postula que a nossa fé pode nos salvar, ele muda, e com a fé tem um sentido bastante forte nesse momento. Hoje em dia, talvez falar em fé, existem controvérsias, discussões sobre. Aquela época era inquestionável, sabe? Você não ia questionar um Deus, você não ia questionar nem na Grécia, nem em outros lugares. Aí quando se fala a tua fé te salvou, então quer dizer assim, você pode escolher para que lado você quer ir. Você pode escolher se você vai seguir isso ou não. Ali é o princípio, digamos assim, que é o princípio burguês por excelência. Porque é o princípio de que você pode fazer o seu destino, sabe? O absolutismo dizia, lá até 1800 pelo menos, 1800 e poucos, né? O rei é indicado por Deus, né? Você não pode questionar isso. A burguesia vem com a ideia, não existe essa coisa, eu posso fazer o meu destino, eu não preciso de um título de nobreza dado por um rei para eu ter valor na sociedade, né? Que é o liberalismo começa a pregar economicamente. E vejam só, pessoal, nós vamos chegar a tudo isso. Mas vejam só, então digamos, o Novo Testamento, que a gente chama, que é o que nós vamos olhar hoje, esse Novo Testamento, ele nos ensina algumas questões assim sobre amar mais do que render louvor a regras, em vários âmbitos, né? Aí eu pedi para vocês lerem o Sermão da Montanha de Mateus, mas eu quero colocar para vocês antes essa questão dos evangelhos. Eles são 4. Um foi escrito, e daí assim, nós temos que levar em conta que os evangelhos, eu não sei, o de Lucas foi ele que escreveu, certeza, né? O de João eu acredito que tenha sido ele que escreveu, mas talvez não. Porque assim, eu não tenho essa pesquisa tão a fundo, mas os evangelhos são escritos entre o século I e II depois de Cristo. Eles são os discípulos de Jesus, e não só aqueles que estavam ali selecionados entre os 12 apóstolos que a gente vê na Bíblia, mas os discípulos, eles continuaram a pregar. Todos aqueles que seguiram Jesus, ou que ouviram Jesus, ou que depois ouviram outro falar de Jesus, eles seguiram uma linha. E existem linhas de raciocínio, de pensamento, de entendimento do cristianismo. E no caso dos evangelhos, nós temos 4 evangelistas. Eu já disse para vocês, em Qumran, tenho aqui a obra, mas não vou pegar agora. Não, vou mostrar para vocês como é escrito, quer ver? Ah, meu Deus do céu. Não, depois, aqui, ó. Aqui, ó. Qumran.
Aqui eu não tenho os apócrifos dos textos dos evangelhos. Pelo menos eu nunca encontrei, porque eu não li esse livro inteiro. Mas o que nós temos aqui são manuscritos que provavelmente, como eu disse para vocês, o povo essênio acabou compilando e guardaram nas ilhas desse lugar chamado, que eu não sei pronunciar, que eu acho que é Qumran. Eles guardaram em cavernas, e nessas cavernas foram encontrados vários manuscritos. E ali nós temos os evangelhos que eu já falei para vocês, meninas, ouvirem e os meninos também, ouvirem no YouTube o de Maria Madalena, que lá não vai ter, não sei se é boa a tradução, mas pelo menos para vocês terem um conhecimento de que existem outras formas de interpretação do cristianismo que foram escondidas. Lá no século IV, quando o imperador, que eu acho que é o Teodósio, estipulou que a religião oficial do reino seria o cristianismo, e dali organizou uma Bíblia Sagrada e estipulou relação com papas e etc e tal, né? Depois disso, com Roma, e Roma acabou crescendo a partir dessa ideia de Vaticano e essas questões todas. Mas enfim, nós temos o Evangelho de Lucas. Lucas, ele era um pesquisador. Lucas, ele pesquisou a vida de Jesus. Ele, dizem que é o primeiro historiador, né? É o historiador bíblico, na verdade. É o historiador teólogo, sei lá. É o historiador bíblico. Ele é um historiador. Ele não conheceu Jesus. Ele vai e pesquisa a vida de Jesus e tenta relatar fatos históricos, digamos assim. E aí o Lucas vai escrever também o Atos dos Apóstolos. Tanto que nessa Bíblia da CBN que nós estamos acompanhando, a gente vai perceber que Lucas, que o Atos dos Apóstolos, ele está dentro da pasta dos evangelhos, porque ele é um tipo de evangelho. Ele tenta narrar o que ocorreu a partir de relatos, a partir de pesquisa, o que ocorreu após Jesus ter saído. Então, o Lucas, ele tenta buscar uma verdade histórica, que é uma verdade impossível de reconstituir, mas que pelo discurso, o discurso de Lucas é esse, o de buscar essa verdade histórica de Jesus, né? O Marcos é um evangelho, então, que não é um evangelho assim que fica entre João e Mateus, talvez. Não é um evangelho popular em si, mas é um evangelho diferenciado, que tenta mostrar uma realidade assim com bastante fé, né? Tenta ir bastante para a fé. Mas o Mateus é uma realidade que ele demonstra. O Mateus ele é muito popular. Ele tenta alcançar o coração, atingir. Para mim, é o evangelho mais poético, né? Embora João tenha uma profundidade muito grande nesse sentido. Mas é um evangelho poético, é um evangelho que vai popular, é um evangelho bonito. Por isso que eu pedi para vocês lerem o Sermão da Montanha. E João, ele é um cara profundo, um cara iniciado. O evangelho dele seria, digamos assim, para iniciados. Que daí João que escreve o Apocalipse, que depois nós vamos ver. E aí, pessoal, que eu queria adentrar, vocês leram o evangelho ali de Mateus, a parte do Sermão da Montanha? Uhum. E daí? Luan, o que você achou? Eu já era familiarizado, né, com esse sermão por questão da igreja e tal. Eu acho bonito, eu acho bem bonito.